Continuando nossa aula sobre a introdução de reações químicas, hoje eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes sobre as reações químicas, as equações químicas e em seguida os tipos de reações. Então vem comigo. Agora que você já sabe que uma reação química ela é representada por uma equação química, vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. A reação química entre gás metano e oxigênio gasoso forma dióxido de carbono e água. Letra A. Agora, como atividade, escreva a equação química que representa este fenômeno químico. Então eu quero escrever em palavras a equação química. É isso que a gente está aprendendo no momento. O que eu tenho que ficar atento? Veja o enunciado. Nós temos aqui algumas substâncias químicas descritas, entre elas metano, oxigênio, dióxido de carbono e água. Essas são as substâncias envolvidas na reação química. Agora, eu quero escrever a equação química. Lembrando que a equação química é uma forma de você demonstrar uma reação química. É uma forma oficial de você descrever cientificamente uma reação química. Então, vamos converter esse enunciado em uma equação química. Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte, que uma reação química ela é formada de duas partes, que é dividida entre a parte esquerda e a parte direita por uma seta. Essa seta indica a formação. Do lado esquerdo nós vamos colocar quem? Os reagentes. Muito bem. Reagentes. Então, no enunciado, ele está dizendo algumas substâncias químicas. Quais que são reagentes nessa reação química? Vamos lá. A reação química entre gás metano e oxigênio gasoso forma. Então quer dizer que os meus reagentes são metano e oxigênio. Então vamos reescrever. Simplesmente vamos escrever os nomes aqui, conforme está ali. Metano, vou deixar um espacinho aqui, e oxigênio. Ficou um espaço aqui entre o dióxido de carbono e água. Nós também temos que separá-los com sinal de mais. Quer dizer que o dióxido de carbono e a água são substâncias que foram formadas a partir da reação entre o metano e o gás oxigênio. Então, do lado direito, nós temos aqui os produtos. Você também pode colocar mais algumas informações nessa reação química. Dentre elas, qual é o estado físico de cada substância que está descrita no enunciado? Às vezes aparece e às vezes não aparece. Depende da situação. Nesse caso aqui ele está dizendo a reação química entre gás metano, e aí você vai na tabelinha que eu mostrei para vocês na aula. Existe uma tabela onde tem alguns índices. Esses índices é que vão me dar a informação de que o gás é representado por um G minúsculo. O oxigênio também é gasoso, portanto é um G minúsculo. Então, quero dizer que o metano gasoso reage com o oxigênio gasoso para formar o dióxido de carbono. Nós sabemos que o dióxido de carbono é gasoso e nós sabemos que qualquer reação de combustão, de queima, vai formar dióxido de carbono e água. A água pode estar no seu estado vapor. Então, nós temos aqui uma equação química bem simples. Aí eu pergunto para vocês, quantas substâncias estão envolvidas nessa reação química, nessa equação química? Quantas substâncias estão envolvidas nessa reação química? 1, 2, 3, 4. São 4 substâncias envolvidas nessa reação química. Quantas substâncias estão nos reagentes? Ou melhor, quantos reagentes nós temos nessa reação química? São 2 reagentes, metano e oxigênio. São 2 substâncias que reagem entre si para formar outras 2 substâncias. Portanto, nós temos no total 4 substâncias nessa reação química. Nessa equação química representando essa reação química. Letra B. Agora você vai pesquisar as fórmulas químicas das substâncias envolvidas e vai reescrever a equação química com seus respectivos estados físicos. A gente já colocou aqui os estados físicos na questão anterior. Então você vai num buscador aí, numa pesquisa, por exemplo, no Google, e você vai pesquisar qual a fórmula
química do metano. Vai aparecer essa fórmula aqui, ó, CH4. Só estou substituindo os nomes pelas suas fórmulas. O oxigênio gasoso é o O2. Produtos, dióxido de carbono. Pesquisa lá, dióxido de carbono, qual a fórmula? Muitos de vocês já sabem, tenho certeza. É o CO2. E qual é a fórmula da água? Exato. Então, é H2O. Muito bem. Então, essas fórmulas são as fórmulas mais simples que a gente conhece no nosso dia a dia. E eu vou colocar agora as informações que faltam aqui nessa reação química, nessa equação química. Vou colocar a seta de reação, que não é sinal de igualdade, é a seta de reação, e aí eu vou completar com mais algumas informações. Dentre elas, que aqui está faltando um mais, esse mais quer dizer que o CO2 e a água são formadas, e no lado dos reagentes quer dizer que o CH4 e o O2 estão reagindo entre si para formar esses produtos. E para finalizar eu tenho que colocar aqui os índices do estado físico. Metano é gasoso, o gás oxigênio é G, o CO2 é gasoso e a água vai sair no seu estado vapor. É isso, turma. Logo em seguida eu mostro mais alguns detalhes e vou mostrar para vocês os tipos de reações químicas. Você sabia que existem nomes para alguns tipos de reações químicas? Então no próximo vídeo não perca que eu vou mostrar para vocês os nomes dessas reações químicas.